Bom, agora nós vamos direto para a prática. Eu vou te mostrar como que eu faço para poder analisar as provas, né, que é o que você vai fazer em casa também, aplicando a técnica da ovelha negra. Então nós vamos aplicar aqui na prova da FGV, né, específica aqui para oficial do bombeiro. Então, como que a gente vai aplicar na prática? Nós vamos analisar aqui, né, uma das questões aqui vai ser a questão número 2, né? Então, olha só como que eu faço. Primeira coisa, eu vou nas alternativas e vou analisar o padrão delas. Aqui, só de olhar rapidamente, eu já percebi que tem duas palavras que elas se repetem. A frase. Geralmente, quando tem duas alternativas parecidas, né, eu já vi que tem padrões parecidos, similares, geralmente uma delas é a alternativa correta. Geralmente os professores, eles colocam palavras que se repetem para confundir as pessoas. Uma delas, essa palavra, ela é importante, ela tem a ver com o contexto geral aqui da alternativa. Então aqui já é um padrão que eu percebo. Outra coisa que eu analisei logo de início aqui, a ovelha negra, a alternativa menor é a letra A. Então eu vou dar uma atenção especial para a letra A, que é a menor de todas. As outras já têm mais volume. Então aqui é aquele padrão que eu falei, onde que a alternativa menor, o professor tende a ser mais objetivo, né? Então te ajuda você acaba indo nesse padrão de descobrir a ovelha negra inicial. Então por aqui, e aqui eu já percebi que tem duas parecidas, vai ser uma dessas duas alternativas. Então eu vou analisar todas sem precisar ler o enunciado e sem precisar do conhecimento prévio. Então, ao analisar aqui, vou pegar de cima para baixo, eu posso pegar de baixo para cima, como eu já tenho essa aqui como a principal, eu começo por ela, né, como a possível ovelha negra. A frase é um paradoxo, pois o pensamento se materializa em palavras. A segunda oração indica uma consequência do que é afirmado na primeira. O pensamento é uma ironia contra os que falam sem pensar. Ironia aqui eu já considero uma palavra que pode generalizar. A frase mostra uma estrutura argumentativa com a apresentação de uma tese de argumentos que a defendem. Está muito explicativo aqui, né, em relação a essa que está mais objetiva. A estruturação da frase mostra um pensamento de cunho universal. A palavra frase aparece aqui de novo. Então, quando tem duas alternativas ou três com a mesma palavra repetida, uma delas é a correta. Mas aqui é a menor de todas, tá? Então, provavelmente, essa é a alternativa correta usando a técnica da ovelha negra. Depois que eu fiz essa pequena análise para ver a estrutura, né, sem precisar do conhecimento prévio, aqui é uma questão de português, né? Então vai estar cobrando questões do uso do português. A estruturação da frase mostra um pensamento de cunho universal. Universal pode generalizar, sem participação do outro. Então aqui tem uma palavra que leva a uma generalização, assim como essa também leva a uma generalização. Então já descarto aqui a letra C e a letra E. Mostra uma estrutura argumentativa com a apresentação de uma tese de argumentos que a defendem. Aqui tem dois pontos que podem se contradizer. Então vamos pegar a primeira frase. E a partir dela eu vou analisar aqui o contexto do enunciado agora, depois que eu analisei as alternativas. Então nós temos aqui, sou a favor da liberdade de pensamento, desde que não se transforme em palavras. Aqui tem uma ideia, né? A favor da liberdade de pensamento, desde que não se transforme em palavras. Então aqui tem dois pontos que vão a favor ou contraditório, que é pensamentos e palavras. Aqui na primeira frase fala, a frase é um paradoxo. Né? Então aqui é uma frase, aqui também é uma frase. A frase é um paradoxo, pois o pensamento se materializa em palavras. Então um paradoxo por quê? Porque aqui fala que a liberdade de pensamento, desde que não se transforma em palavras. Mas o pensamento, a forma de pensar já é uma fala mental, já é uma palavra. Por isso é um paradoxo. Então ele coincide com a letra A. E aqui eu não estou analisando nada de português, eu estou analisando a lógica da utilização das informações. Então aqui, com essas poucas informações, eu consigo concluir que a letra A ela é condizente, congruente com a alternativa. E aqui fala, assinale a afirmação correta sobre a ideia e os componentes desse pensamento. Então os componentes desse pensamento é a frase
e a palavra. E aqui nós temos, aqui na alternativa A, tem as duas informações também, a frase e a palavra, que são informações que estão aqui no enunciado, sem precisar do conhecimento específico de português. Deu para entender? É assim que você vai aplicar na prova a técnica da ovelha negra. Nós vamos fazer mais outra aqui para você entender como é que faz.